Boa tarde a todas e a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo João Paulo, sou promotor do Grupo de Atuação Especial de Educação do Ministério Público, núcleo aqui da capital. O objetivo dessa reunião é a construção de um programa de atuação para o GEDUC. O Ministério Público tem esse grupo que trabalha só com a questão do direito à educação desde 2011, e desde lá nós vimos trabalhando na perspectiva de resposta às demandas que chegam diariamente ao Ministério Público. De uns tempos para cá, e fazendo reflexão sobre esse trabalho e a eficiência desse tipo de atuação, nós chegamos à conclusão que era a hora de dar um passo adiante e trabalhar na construção de um programa com participação da sociedade civil, da universidade, sociedade civil organizada, movimentos populares, para que a gente pudesse, de fato, definir algumas prioridades e dar maior transparência também ao trabalho do GEDUC. Hoje, para que você tenha uma ideia, nós temos mais de 500 procedimentos de investigação dos temas mais variados possíveis, e não necessariamente são os temas mais urgentes ou que seriam prioritários de acordo com o que a sociedade vem discutindo a respeito da educação. Então, nós, a partir dos planos nacional, estadual, municipal de educação e a partir também do Plano Geral de Atuação do Ministério Público e também das demandas que já existiam no GEDUC, elencamos alguns eixos, alguns temas iniciais para a discussão desse programa e já fizemos, então, algumas reuniões sobre reforma do ensino médio, qualidade da educação, gestão democrática, adolescentes em conflito com a lei e o sistema educacional, hoje financiamento, e depois teremos uma sobre educação especial inclusiva. A ideia dessas reuniões, portanto, é que elas sejam parte desse processo de construção do programa de atuação. Então, a ideia não é que nós façamos um debate aprofundado hoje sobre a questão do financiamento da educação, mas é que cada um dos segmentos que foram convidados e que puderam estar aqui tragam, na sua perspectiva, quais seriam temas e aspectos relevantes da questão do financiamento, pensando nas questões prioritárias, mas também naquilo que o Ministério Público Estadual e o GEDUC poderiam contribuir na concretização desses tópicos. Então, a dinâmica que nós temos utilizado até aqui, que em princípio acho que tem sido bem sucedida, é assim: cada um dos participantes se apresenta e faz o uso da palavra por 10 minutos, já expondo as suas preocupações, fazendo suas considerações, críticas e sugestões. A gente faz uma rodada completa assim, e depois abrimos uma segunda e terceira, dependendo da disponibilidade e da necessidade, do interesse, para que a gente aprofunde ou faça um pequeno debate sobre as questões que foram trazidas, mas sempre nessa ideia de que hoje nós não estamos aqui com a pretensão de esgotar o tema, de buscar saídas definitivas, mas de que nós, do GEDUC, possamos ouvir a sociedade civil, os responsáveis pela implementação também dessas políticas públicas, e a partir daí começar a sistematizar um quadro de informações e de possíveis ações para esse futuro programa de atuação. Eu vou passar a palavra aos demais integrantes do GEDUC também para a apresentação de suas considerações iniciais. Bom dia, boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Daniel Sinazula, sou promotor de justiça também aqui no GEDUC. Complementando, a
a gente, como já foi dito pelo João Paulo, a gente está elaborando um programa de atuação para pautar a atuação do GEDUC pelos próximos anos, a partir de alguns documentos que já foram objeto de deliberações mais ampliadas. O Plano Geral de Atuação do Ministério Público e os programas nacional, estadual e municipal de educação. Então, a ideia é essa construção participativa, dialogada, a gente consegue com isso, a ideia, a pretensão nossa é, ao mesmo tempo, estabelecer transparência para esse processo de planejamento e também considerar os pontos de vista externos ao Ministério Público, né, porque a gente avalia que não nos cabe, não nos cabe definir com exclusividade essas ações, essas possibilidades de atuação, e é por isso que a gente está aqui. Então, nós temos aqui uma breve apresentação para a gente tentar. Também então, nós temos no Plano Geral de Atuação do Ministério Público como questões prioritárias na área da educação, no financiamento. Temos então uma previsão de atuação para garantir o financiamento mínimo constitucionalmente previsto. E a meta 2 é ampliar o controle social sobre o financiamento da educação. Então, são dois parâmetros para essa elaboração do programa de atuação, e aos quais se somam as metas e estratégias dos planos nacional, estadual, municipal. Acho que não é o caso da gente ler todas aqui, é um conteúdo, certamente todos já tiveram a oportunidade de acessar. Mas para a gente, então, delimitar a conversa nesses termos, a gente não vai realmente fazer uma discussão profunda do tema financiamento da educação. O que a gente quer é ouvir sobre possibilidades de atuação do Ministério Público para contribuir para a implementação da política pública de educação com todas aquelas características constitucionais, legais que a gente já está acostumado. Então, eu sou Daniel Sanazul, sou promotor também do GEDUC. Boa tarde, meu nome é Kelly, sou oficial de promotoria do GEDUC também. Boa tarde, meu nome é Gabriela, trabalho no GEDUC também como oficial de promotoria. Boa tarde, meu nome é Larissa, eu sou psicóloga do Núcleo de Assessoria Técnica Psicossocial do Ministério Público, é o Núcleo de Psicólogos e Assistentes Sociais do Ministério Público. A gente trabalha na assessoria dos promotores de justiça. Eu especificamente estou na área da educação, então acompanho e trabalho bem próximo aos promotores do GEDUC. Acho que, como eles já colocaram, né, a nossa ideia hoje é poder ouvir e pensar um pouco as nossas estratégias de trabalho enquanto grupo a partir das falas, né, e que vocês puderem trazer. Então, eu queria agradecer a presença de todos, dizer pra gente, tem sido muito rico esses espaços de escuta, onde a gente pode parar, escutar as demandas e, a partir disso, pensar em formas de atuação e de prioridades de atuação que não atendam só demandas de forma diversa, mas que a gente possa organizar e pautar uma pauta comum com a sociedade. Tá? Então, muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Cíntia, eu sou assistente social do Núcleo de Assessoria Técnica, estou junto com a Larissa na área da educação, assessorando os promotores. E ressaltando o que ela já falou, é um imenso prazer estar aqui com vocês, e a gente acredita que o debate vai contribuir muito para a construção do plano de atuação do Ministério Público, especificamente do GEDUC, nesse ano e no ano que vem. Então, só relembrando a ideia da dinâmica, a gente podemos começar por esse lado. Eu sou Paula, assistente social também do NAT, atuo na área, assessorando os promotores na área de direitos humanos, e vim aqui observar as contribuições de vocês que trabalham diretamente com esses aspectos da educação. Obrigado. Então, nós já passaremos a palavra a vocês
pedindo que cada entidade aqui representada fale por 10 minutos, procurando respeitar, por favor, esse limite, já se apresentando e fazendo as suas considerações. Um cumprimento a todos, meu nome é Mauro da Silva. É importante destacar que a gente, embora faça parte do Fórum Municipal de Educação da cidade de São Paulo, que existe desde 1993, o Fórum é constituído por entidades. Então, o Fórum é um espaço de debates. Então, o Mauro, por exemplo, representa, quando eu falo que assino documentos, em nome do Grêmio Ser-Sudeste, que é a promoção da cidadania e defesa do consumidor. Nós temos outros movimentos, movimento de hoje na escola pública, depois vocês vão ver as pessoas que também participam aqui, a Ana Maria Pereira dos Santos, que é do MEP, e o nosso advogado também, que é de uma outra entidade, Núcleo de Apoio a Pais e Alunos. Eu tenho aqui um documento, se depois puder repassar, a gente fez um destaque. Primeiro, né, a gente gostaria depois de ouvir o Ministério Público, qual é a diferença do GEDUC para o Ministério, da Promotoria da Educação, né, a diferença de atuação. E nesse documento que a gente fez já, embora a gente divulgue em nome do Fórum da Educação, ele tem responsabilidade de cada entidade. Nós destacamos alguns tópicos: gasto de verba da educação, responsabilidade do Ministério Público, controle de verbas através do Conselho, do Fundef e Fundeb. O pessoal está esquecendo, né, que existiu um Fundef, de 97 a 2006. Tem também a responsabilidade do MP fiscalizar esses conselhos. A questão de matrículas de transporte escolar é uma fonte de receita significativa, esse transporte escolar. Precisa fiscalizar se está havendo uma racionalização dessas matrículas para não criar demanda artificial para o transporte escolar. Reformas escolares, sala de informática, construção de quadras, é importante isso. Houve uma época que uma moeda de troca política, viu, professora Elisete? Era o deputado apresentar uma emenda para construir uma quadra escolar numa escola. A gente tem informações de quadras custando R$400 mil ou mais. Isso é uma demanda para o Ministério Público. Questão de... absolutamente atual. Não, está atual, né? Então, merenda escolar, programas de alimentação. Nós temos aí um conselho da merenda, sabe-se Deus lá como é que funciona. Já pedi informações, são, na verdade, obrigatórios ter um conselho em cada município, um conselho estadual. Só que a gente não tem informações como é que é feita essa escolha democrática. Aí tem o prefeito aqui da capital, que tem a questão da suplementação alimentar, por exemplo, leite. Se você entrega na escola, você pode considerar gasto da escola. Se você entrega na família, aí é suplemento e assistência social. Mas, de qualquer forma, aqui na capital resolveu isso, simplesmente eliminando a entrega do leite e ponto. Nós vamos depois entrar no CONAI 2018, acho que é a coisa mais grave. A gente colocou aqui nas costas, pedir possível distribuir. Vou passar para o pessoal. Então, eu vou entrar pontualmente na questão, duas coisas. Gasto com a verba da manutenção e desenvolvimento do ensino. É interessante notar que a LDB é de 1996, né? 96, e logo em seguida veio o FUDEC, e tem claramente o que é gasto de manutenção e desenvolvimento do ensino, e não tem rubrica para pagar aposentado com a verba da educação. E mesmo assim, a gente está numa casa de fiscalização, o pessoal, as cidades, o Estado fez um acordo, um conluio entre o governo e as corporações, no caso do Estado de São Paulo, e ficaram 10 anos pagando aposentados com verba da educação, um acordo, sabe-se Deus lá como foi feito esse acordo, pagando com verba da educação porque eles não tinham dinheiro. É importante destacar isso, porque isso não é um dinheiro orçamentário, é um dinheiro de fundo. Nós estamos aí com uma dívida pública aí, federal de mais de trilhões, do Estado de São Paulo quase, acho que 400 bilhões, e todo ano paga não sei quanto de juros. E a educação não, a educação quer um fundo, que se não gastou hoje tem que acumular para o ano seguinte, o pessoal simplesmente dá uma canetada e some com esse dinheiro. Isso já é uma demanda para o Ministério Público. Outra coisa, aqui depois quando entrou o Fundeb, aí parece que caiu a ficha, agora que nós estamos na cidade de São Paulo, o próprio TCM reconheceu desde 2007 a ilegalidade da Lei Municipal 13.241 de 2001, que incluiu aposentados na verba da educação. Isso é grave porque, inclusive, a prefeita da época,
ela disse textualmente que precisava mudar a lei para sobrar verba para o asfalto. Então a gente chegou a fazer algumas representações do Ministério Público, deve estar em algum sexto ofício aí por aí, para a gente verificar. Isso aí foi feito em 2001, outras pessoas podem falar melhor do que eu isso. E o Tribunal de Contas, 2007, nós estamos em 2017, estão estudando, se dão mais 5 anos para o município se adaptar. Então, se a gente imaginar 1 bilhão gasto com aposentado ano a ano, nós já temos 10 bilhões aí em dívida da educação com os alunos, né, só na cidade de São Paulo. E aqui eu queria falar da questão do CONAI, que é interessante os promotores entenderem que muitas vezes a gente pega um documento e vem assim, resolução da conferência A, B, C ou D. Essas conferências, tem que imaginar como é que elas são feitas, manipuladas. Por exemplo, a CONAI, que está agora 2018, e a 2014 e a 2010, ela é uma conferência nacional para avaliar o plano nacional. Então, mesmo que ela se realize no Estado e no município, ela está discutindo a aplicação do plano nacional no município e no Estado. Não pode discutir o plano municipal de educação na CONAI municipal, na etapa municipal. Não pode discutir o plano estadual de educação na etapa estadual. Qual é a minha denúncia? Denúncia é porque a gente teve uma mudança significativa como o Fórum Nacional é feito portaria, né? O estadual e o municipal, esses fóruns chapa branca, que a gente chama, porque foram criados para administrar essa verba das CONAIs. O que aconteceu? Houve uma mudança significativa nesse ano. O governo federal não repassou dinheiro nem para o Estado, nem para o município, e mesmo assim parece que o município realizou a conferência nacional com dinheiro do município. Qual é a distorção? Lá tem 30% dos delegados discute o ensino superior, que sequer é responsabilidade do município. Então, só para finalizar, depois eu vou encaminhar, a gente fez o pedido já via lei de acesso à informação das verbas que foram mandadas para o município, só para confirmar que não foi nenhuma. E depois pedimos para o município de São Paulo qual foi a verba do dinheiro da educação para realizar uma etapa de uma conferência nacional, sendo que a comunidade praticamente ficou alheia a esse procedimento. E, finalmente, por que o movimento de pais, Fórum Municipal de Educação, Movimento de União da Escola Pública não participam dessas conferências? Porque eles elegem 3.500 delegados e dá 5% de participação para os pais. Então, como é que eu vou chegar numa conferência em Brasília, dizer qual é o financiamento, que não está acontecendo isso e aquilo, sendo que eu tenho um documento dizendo que a corporação de professores fez acordo com o governo para desviar o dinheiro da educação para pagar aposentados. E se eu faço o debate, não, você tem que ter 30% de apoio para o seu documento entrar na conferência. E para ficar como proposta, 50%. Então, nunca vai chegar para vocês, promotores, um documento da conferência, seja nacional, estadual ou municipal, dizendo que vocês têm que fiscalizar o dinheiro da educação, porque na hora que vocês for fiscalizar, vocês vão descobrir que a própria corporação fez um conluio com os governos para desviar dinheiro da educação. E essa é a primeira intervenção. Desculpa se eu me excedi. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Ana Maria Pereira dos Santos. Só avisando, faltam 2 minutos só para terminar o tempo de vocês. Tá bom. E coordeno aqui enquanto coordenadora do MEP, do Movimento de Pais e Alunos na Defesa da Escola Pública, que compõe essa coordenação do fórum. Hoje, quando estava saindo para cá, eu achei um desafio até vir até aqui, porque a gente faz isso, está fazendo essa caminhada até aqui no Ministério Público, para reclamar das verbas da educação e reclamar por direitos e educação de qualidade, desde o governo Mário Covas, que a gente foi convidado aí no Palácio para dizer o que a gente queria. Que a gente inventou uma loteria para pagar professor, para resolver o problema da educação. Então ele achou que os pais não poderiam fazer isso. Como o governo estava sempre dizendo que não tinha verba, a gente, na verdade, para provocá-lo, a gente lançou uma loteria para arrecadar dinheiro para resolver o problema da educação. E fomos convidados na calada da noite a comparecer no Palácio do Governo. E isso na década de 90. Eu estou com 63 anos, eu estou atuando desde os 14.
E chega e não só na educação, eu sou uma promotora legal popular, então a minha demanda é imensa, em todas as áreas que se pode imaginar. E todo lugar que a gente chega, falta o quê? Falta educação. A gente não consegue combater a violência, a gente não consegue combater a miséria, a gente não consegue fazer nada, porque falta a danada da educação. E eu faço uma pergunta, se a gente vem aqui há tanto tempo, o que faz o Ministério Público até agora que não fez nada? E eu pergunto aqui, qual é o mínimo na visão deste grupo para a educação? Porque na nossa visão, como eu disse uma vez para o doutor Júlio César Botelho, a gente chega aqui e a gente quer o máximo para se ter o mais ou menos. Porque se eu chegar aqui pedindo o mínimo, eu não vou ter nada. E aí vai olhar para mim e vai dizer, mas a senhora não está no quadro de quem está precisando disso, não. Meus filhos já estão formados. Meu filho ontem disse para mim, mãe, a senhora vai novamente no Ministério Público pedir verba para a educação? Eu tinha 4 anos quando a senhora estava fazendo, ele está com 35. E ele é um mestre. E eu deixo aqui a pergunta aqui, novamente, para esse grupo, para o Ministério Público, para a Justiça de São Paulo, por que não se faz nada? Certa vez um promotor disse para mim que o governo estava fazendo o possível. E eu disse a ele, não, senhor. O governo tem que fazer o impossível do impossível ao quadrado. Porque o possível fazemos nós, que somos comunidade e não ganhamos nada para estar aqui. E nós estamos aqui hoje reforçando a nossa luta desde a década de 90, e eu venho de outros tempos, porque já brigava na PUC em outros tempos, na década de 70, por educação. E eu estou aqui novamente reforçando, e vou dizer uma coisa, não vou parar porque não tenho nada a perder. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Na segunda rodada, Na a gente segunda pode rodada? avaliar, tá? Porque o tempo é por entidade, é isso? Isso. Então, bem, obrigado. Vai para a próxima. Olá a todas e todos, Maria Reda da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. É um prazer estar aqui. Vou tentar ser breve no meu tempo. As informações que eu trago aqui são as mesmas que apresentamos agora para mais de 18 diplomatas em Genebra e todos os organismos internacionais da ONU, justamente nessa situação que nós vivemos de total retrocesso para o financiamento da educação pública brasileira. E eu, como aqui, né, eu acabei de receber, na verdade, esse papel com algumas sugestões, mas a gente vem aos senhores e às senhoras apresentar qual é o novo caminho que a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que é composta por mais de 200 organizações da sociedade civil, vai seguir rumo à implementação do Plano Nacional de Educação, principalmente sua meta 20, o custo aluno qualidade, e o custo aluno qualidade inicial principalmente, porque nenhuma meta do Plano Nacional de Educação, com os prazos dos últimos 3 anos, foram cumpridas. E isso é alarmante, os impactos são altíssimos, e com a emenda 95 e o congelamento de gastos públicos para a educação, primeiro a gente fez esse alerta internacional e a gente quer apresentar a vocês, depois um balanço mais detalhado vai ser enviado eletronicamente, mas no sentido de que esse congelamento dos gastos e tudo que nós estamos vivendo viola diretamente os direitos internacionais, a Convenção sobre o Direito da Criança e também o Direito Humano à Educação, e cartas de relatores da ONU já foram expedidas ao Brasil, e mesmo assim a emenda foi aprovada. E agora nós estamos debruçados, né, e a FINEDUC, a professora Lisete, que está aqui também, integra o comitê diretivo da campanha, nas análises de como nós conseguiremos agora, vide o cenário da emenda 95, garantir a implementação do Plano Nacional de Educação, chegando progressivamente nos 10% do PIB da educação. E um dos caminhos que nós apresentamos aqui é via tramitação da nova lei do Fundeb. Então nós estamos forte com isso, com essa incidência no Congresso Nacional e todo o diálogo com a sociedade civil, para ver quais os caminhos que nós conseguimos garantir nessa lei. O custo aluno qualidade inicial e o custo aluno qualidade, que é a inversão da lógica do financiamento da educação, pensando de fato quanto custa uma educação de qualidade por aluno, valorizando os profissionais da educação, e a gente tem todo o detalhamento de cálculo, notas técnicas
com a FINEDUC, imagino que a professora Elisete já falou, vai falar, não sei ainda, mas é só importante ressaltar que aqui a gente traz um manual mesmo de mobilização, nós trouxemos para o senhor, não tem para todos, mas deixo aqui alguns, que traça esse caminho até 2020 de incidência da sociedade civil mediante a esse contexto. E o que nós levamos internacionalmente, é importante frisar, é muito difícil você gerar esse constrangimento internacional num tema tão árido como o financiamento da educação. Só que todos, né, as missões que visitamos, nós conseguimos que 26 países membros das Nações Unidas, agora 5 de maio, num momento de bastante constrangimento para o governo brasileiro, cobrassem a implementação do Plano Nacional de Educação e com essa ênfase no financiamento da educação. Porque como é possível, né? Tanto avanço na legislação e uma emenda que congela gastos e outras políticas, num contexto já de violação muito grave, que são, estou trazendo os dados do Censo Populacional 2010, mas se for para a PNAD vai mudando, de 3,8 milhões de crianças e adolescentes fora da escola. É uma violação gravíssima, sem todos os contextos. Eu não quero me prolongar aqui, então acho que a importância, né, a mensagem que nós trazemos aqui, que acho que ela me orientou, que fica a pergunta, né, o que nós gostaríamos de contemplar nesse debate? Primeiro, a voz dos estudantes secundaristas em ocupação, que lutam por qualidade da educação, ouvi-los sim, porque quando falamos de recurso e financiamento, a campanha fez uma análise com os estudantes no ano passado para bater os pontos de luta e o que de fato está contemplado na legislação, e sim, o detalhamento do custo aluno qualidade inicial, muito do que os estudantes clamam nas suas escolas está ali, infraestrutura básica, valorização dos profissionais da educação. Então a gente quer deixar um chamado para esse olhar especial para a lei do Fundeb, agora em tramitação, para que não deixamos o Plano Nacional de Educação morrer, a voz dos estudantes secundaristas em ocupação, e um olhar cauteloso para esses documentos das Nações Unidas. Eles ainda não estão traduzidos, nós fizemos uma audiodescrição das recomendações, nós colocamos uma planilha, por exemplo, o Japão traz explícito essa cobrança ao Brasil, então nós queremos compartilhar e dizer que nós seguimos nesse movimento, então, e acreditamos que a nova lei do Fundeb é um desses caminhos também. Aí, eu também tenho esse papel de partilhar alguns materiais. Nós temos em vídeo, né, todo o processo de luta, de tramitação e concepção pelo custo aluno qualidade inicial, pela lei do Plano Nacional de Educação. E é esse debate que nós temos levado, inclusive, para as escolas, né? Mais de 200 mil pessoas participam dessa atividade, que nós elaboramos manuais. Quem sabe aqui no Ministério Público a gente pode também pensar numa apresentação desse balanço internacional contextualizado com o Estado de São Paulo. E é um pouco isso. Só lembrando que a campanha nacional pelo direito à educação completa 17 anos este ano, né? E nessa luta, e nós teremos a presença nos dias 12 e 13 de junho da relatora especial para o direito humano e educação da ONU, novamente, que virá ao Brasil, que desde dezembro, quando expediram um comunicado contra a PEC 55, hoje emenda 95, o holofote está no Brasil em questões de financiamento. E aí, tudo aqui, né, transporte escolar e todas essas questões, num contexto de violações mesmo. A situação é muito grave, mas obrigada pelo convite. Acho que o momento de escuta é de extrema importância e a campanha nacional pelo direito à educação está à disposição também, para qualquer detalhe. Obrigado. É 12 e 13 de junho? Junho. Só um esclarecimento, a UBS e a UBS foram convidadas para todas essas reuniões. Hoje, infelizmente, eles não puderam participar, mas os secundaristas estão... Ótimo. E até a sugestão, na verdade, além dos movimentos estudantis organizados, se me permitem, né, tem toda uma rede dos estudantes que estiveram em ocupação, que não necessariamente, ou melhor, muitos não são associados a movimentos, que são vozes muito interessantes a serem ouvidas. Então, nós, a professora Elisete tem seu WhatsApp floreado desses estudantes, são vozes muito importantes. Nós fizemos um movimento, acho que ainda carece também da nossa parte debruçar mais esse diálogo analítico, dos pontos que eles trouxeram nas ocupações estão contemplados na legislação. Como levar isso num controle social na escola?
é um pouco esse olhar e a gente pode contribuir, são contatos ótimos de estudantes muito envolvidos, né? Com essa área. Boa tarde a todos, quero cumprimentar novamente o GEDUC por esse espaço e eu vou me ater à proposta. Desculpa, meu nome é Késia, esqueci da apresentação, a gente já está junto às 3 reuniões, né? Primeiro quero pedir, meu nome é Késia Alves, hoje aqui eu estou representando o Fórum Municipal de Educação de São Paulo, estou na coordenação do Fórum no segundo pleito, represento no Fórum o Conselho de Representantes dos Conselhos de Escola Central, que é o CRES Central, né? Eu também estou na representação do Fundeb, eu sou neste momento como presidente do Fundeb e eu represento os pais de alunos do CRES e no Fundeb. Eu sou mãe de aluna da rede pública e também da rede estadual e municipal. E eu, como eu estava iniciando minha fala, primeiramente eu quero pedir desculpa, eu não consegui estar na reunião passada, acho que foi na quinta ou sexta-feira, porque a gente estava na realização do processo da CUNAI, do município de São Paulo, a etapa municipal que aconteceu neste final de semana, e foi uma realização bastante sofrida, por conta que éramos poucos, para uma etapa tão grande, né, para uma visão tão grande, a gente tinha previsto 1.300 participantes e para organizar um evento desse precisa de muita mão de obra e nós não tínhamos. Né? Então, eu estou justificando a minha ausência e dizer que eu, nesse primeiro momento da fala, eu vou me ater realmente à proposta que o Juque traz, né, de contribuição para a atuação. Então, contribuindo para a atuação, eu acredito que o papel do GEDUC, que nós, enquanto sociedade civil, vamos precisar muito, é que se seja realmente cumprida, garantir o cumprimento das metas do financiamento. Principalmente a meta do custo aluno qualidade inicial, que precisava ter sido implantada nos 2 anos da vigência desse plano e até agora não está sendo feito nada por parte do governo para essa implantação. Acho que isso é muito importante e também é importante a garantia, né, de que a gente realmente tenha condições financeiras para que a gente possa realmente instrumentalizar os membros do Conselho de Escola, os membros dos CRESs e os membros dos fóruns, e principalmente os membros do Fundeb, para que a gente possa realmente fazer o controle social efetivo. E nós não temos na lei garantido esse instrumento de financiamento. Né? Então a gente tem que garantir realmente através de algumas metas de participação. Bom, eu vou me ater a isso, eu teria mais coisas para falar, mas eu acho que a campanha me contemplou muitas coisas que eu gostaria de falar. E nesse primeiro momento, se eu tiver mais tempo, eu gostaria de fazer algumas considerações. Eu tenho tempo ainda. Bom, primeiramente, eu quero dialogar com os membros do Mauro, os 2 senhores, a senhora e a senhora que está aqui. Mauro, eu fui informado que você descaracterizou o Fórum Municipal de Educação da cidade de São Paulo, chamando de chapa branca. Eu quero dizer que aqui a gente precisa, e eu já tinha falado no reunião anterior, nós fomos convidados aqui para contribuir com o Ministério Público. Então, eu gostaria de respeito. Eu respeito você, nós nos conhecemos, não é de hoje. Sempre respeitei você e gostaria que você respeitasse o fórum. Por favor. Tá? Gostaria que você não usasse esse tipo de coisa. Acho que aqui entre nós temos que ter muito respeito. Tá? E o fórum se sentiu desrespeitado com a sua fala. Nós não estávamos presentes, mas tínhamos membros do fórum aqui que não estavam autorizados para falar sobre o fórum, porque só a sua coordenadora está autorizada de falar em nome do fórum. Tá? Então, por favor, e falando na representação que eu sou, independente do fórum, é mãe de aluno. E aí eu vou colocar que vocês não me representam. Então, por favor, quando for falar sobre os pais de alunos, coloque uma mãe de aluno ou um pai de aluno que esteja realmente no exercício da função da mesma. Para representar os pais de alunos e os mães de alunos, o segmento da família tem que ser mãe de aluno das escolas, seja pública, municipal ou estadual. Pessoas que não são pais de alunos desse não nos representam. Isto é a lei.
é o que rege a lei. Tá? Então, por favor, eu gostaria que viesse em qualquer situação, em qualquer local, que vocês mandassem pessoas nessa condição para nos representar, porque aí nos representa. Não sei se eu fui bem claro. Na questão do Fundeb, eu quero dizer que você está equivocado. Eu estou na presidência do Fundeb há 1 ano, sou conselheiro do Fundeb no meu 2º pleito, portanto estou lá 3 anos. Há muito tempo, desde 2013, não se paga aposentado com verba do Fundeb. Realmente nós temos um questionamento no Conselho, fazemos várias ressalvas quando vamos aprovar a prestação de contas do governo. A prestação de contas ela não fecha, mas infelizmente a gente já fez várias ressalvas em relação ao pagamento dos funcionários em efetivo exercício. Nós estamos gastando 98% da verba do Fundeb para funcionários em exercício. Tá? E a nossa ressalva é que a gente precisa garantir um número de verba maior de porcentagem para que a gente possa fazer construção de escola com essa verba, porque isso é possível. Tá? E nós não estamos conseguindo garantir, a ressalva é essa, mas não estamos pagando. Tá? Nós estamos fazendo a prestação de conta todo ano e mandando para o TCM. Então eu gostaria muito, e estou pedindo a você que a gente tivesse muito respeito aqui dentro. Muito obrigada. E quero dizer para você que o fórum ele foi instituído pela primeira CONAI, tá? Em 2010. Foi uma deliberação da Conferência Nacional de Educação, a construção desse fórum, com todas as entidades e setores e movimentos que a Conferência Nacional de Educação debateu na sua etapa municipal, estadual e nacional, como teria que ser a composição desse fórum. E o Fórum Municipal de São Paulo é composto exatamente assim, com a deliberação da CONAI de 2010. Ele foi instituído em 2013, tá? Ele não tem a função somente de realizar a CONAI, ele foi instituído para várias funções. Tem um decreto, uma portaria, 8.822, que é de 28 de dezembro de 2016, que regulamenta o seu funcionamento. Temos regimento próprio e agora entramos, o Fórum Municipal entrou na Câmara com um projeto de lei através dos vereadores e através do prefeito, para que a gente possa ser instituído enquanto lei, para que a gente não seja política de Estado, política de governo, e sim de Estado, como a própria deliberação da CONAI em sua meta de gestão democrática prevê. Tá? Que o primeiro ano de implantação do plano fosse colocado na Câmara um projeto de lei, e está lá. Tá? Então, por favor, eu gostaria de respeito, eu vou entregar o promotor. Muito obrigada. Bem, boa tarde a todos e todas. Eu sou Lisete Arelaro, no momento sou professora na Faculdade de Educação da USP. Eu sou uma aposentada ativa e no momento presido a Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação. Então, em primeiro lugar, queria cumprimentar o Ministério Público, no grupo do GEDUC, dizer que para nós é muito importante que vocês existam. Eu acompanhei, e aí, Ana, vou divergir de você, às vezes a gente concorda muito, mas a ação do Ministério Público e deste grupo, de forma absolutamente corajosa, na questão exatamente da ocupação dos secundaristas na escola, foi insubstituível. Eu diria, não só que um secretário de Educação caiu, mas, acima de tudo, que eles conseguiram colocar na agenda estadual a importância da participação dos alunos. Então, em nome da sociedade civil, nós queremos agradecer. Acompanhamos a ação civil pública contra o governador, do que eu me lembro, já estou velhinha na área, mas acho que foi a primeira vez que efetivamente se efetivou. Tá certo? Efetivamente se efetivou é complicado, mas de fato se efetivou, porque várias tentativas históricas foram feitas e, na verdade, ela nunca se consumava. Então, parabéns, é preciso ter coragem para defender as questões que eles estão defendendo. Acho que a posição deles em relação à defesa da educação infantil e à educação, vou chamar inclusiva, às vezes eu prefiro chamar de educação especial, porque o inclusivo é muito mais amplo e às vezes no amplo a gente se perde um pouco, né? Tem sido exemplar. Vou dizer que eu mesma, como ex-diretora da Faculdade de Educação, tá certo? Só conseguimos colocar
em perfeitas condições a escola de aplicação, porque eles ficavam pegando no nosso pé de 15 em 15 dias, o que me possibilitava reclamar com os órgãos superiores da USP e efetivamente acabar deixando a escola de aplicação em condições de receber exatamente crianças surdas ou cegas, e hoje nós temos essa condição. Então, é um pouco por isso. Segundo, aproveitar só a ocasião e ver se vocês podem ser solidários. Eu fiquei surpresa com a notícia do Ministério Público do Mato Grosso do Sul e Dourados ter realmente tido não sei como é que vocês chamariam isso, não sei. É uma contradição. A contradição de defender, de fazer uma sessão religiosa, defendendo a escola com partido, porque isso que eles fizeram, a escola com partido. Né? Eu confesso que recebi, inclusive do presidente, que soube que eu estaria aqui, do presidente nacional, da Associação Nacional da LGBT, muito preocupados, porque em Dourados, particularmente, tem sido uma cidade, e ali, no Mato Grosso do Sul, uma região em que crianças têm sido violentadas sexualmente e, inclusive, com o aval do promotor Sérgio Fernandes Arfuch, para a gente não esquecer o nome dele, né? Tem que nominar as pessoas, porque não é o Ministério Público, é ele. Né? De fato, a questão da não discussão sobre as questões de gênero foi realmente defendida por ele claramente num estádio para convencer as pessoas, não só que Deus estaria presente, mas que este grupo da Escola Sem Partido esteve lá. Então é lamentável, né? Isso tudo em nome de combater a evasão escolar, que é um problema muito sério, né? E que a gente quer muito que o Ministério Público esteja junto conosco em relação a esse problema, mas não dessa forma. Então, não sei se a gente pode, eu não sei como é que vocês funcionam, porque a gente tem, em geral, a gente faz uma cartinha lamentando o evento. Eu não sei como é que você, se isso eticamente é de um lado ou de outro, mas só trago aqui a preocupação, porque não pode ter um segundo caso. Se nós não unirmos para protestar violentamente em relação a essa destempere, esse equívoco, eu acho, esse abuso da legislação que esse promotor promoveu, né, nós estaremos decididamente desrespeitados. Né? Então, é só para apresentar aqui em relação aqui acho que nós temos uma situação também delicada, me preocupa bastante, porque nós tivemos foi muito difícil negociar a meta 20 do Plano Nacional de Educação, né? Muito difícil. Levamos tempo e conseguimos, depois de muito, escrever os 10% do PIB na educação, que era fruto também, e a gente conseguiu, acho que demonstrar isso, né? Lembrando o seguinte, é suprapartidário, todo secretário de Finanças, secretário da Fazenda, ou ministro da Fazenda, é contra a vinculação de recursos para a educação. Então, eles farão sempre tudo o que for possível para você não ter essa vinculação, que eles entendem que, inclusive, faz da área de educação até um privilégio. Né? E, obviamente, diminui o poder deles de definir para onde vai o dinheiro. Né? É muito complicado, porque nós temos acompanhado, queria dizer isso para vocês de forma muito tranquila, a gente assessora municípios e muitas vezes a gente vê que o prefeito não tem ideia exata de como é o seu orçamento e, portanto, quem determina como as coisas vão ser feitas, em geral, são os economistas, os contadores, os especialistas realmente orçamentários, que em geral são secretários de finanças também, né? E tem que ser. E eu estou colocando isso porque, sem dúvida nenhuma, na medida em que, após as negociações, foi introduzido o parágrafo 4º do artigo 5º da lei, que permite hoje, no Brasil, que, cá entre nós, qualquer atividade, ela até, na minha opinião, entra em choque com o que está definido na Lei de Diretrizes e Bases, né? Qualquer atividade, praticamente, ela pode estar dentro da área de educação, seja pública ou privada, porque ela paga, entrou tudo, né? Das creches conveniadas, que foi uma primeira discussão, inclusive bastante fundamentada, consistente, até exatamente do ProUni para
qualquer coisa. Quer dizer, quando você tem bolsas de estudos, você não tem mais critérios para definir como é que essas coisas serão gastas. E nós já começamos a ver que essas questões elas não são questões menores. Porque, vou falar aqui do orçamento federal, que acho que já está público, mas efetivamente com o corte brutal em cima do financiamento, tanto da complementação do Fundeb, quanto realmente do dinheiro orçamentário para as universidades públicas, né, você manteve o maior financiamento exatamente para o FIES. É o maior desde a época do primeiro ano do governo Lula. Então, é uma distorção que eu acho que a gente precisaria realmente considerar, porque senão nós vamos ter, de fato, um fechamento gradativo do ensino público estatal. Né? Então, eu queria fazer uma sugestão para início de conversa sobre a participação de vocês. Quando, digamos, discutimos sobre a existência dos conselhos de acompanhamento do Fundeb, primeiro Fundef e agora Fundeb, esses conselhos têm um pé quebrado, que é o seguinte: ok, eu constato que o prefeito, o governador, e eu vou pegar aqui, principalmente, como nós estamos no Ministério Público Estadual, vou pegar aqui os estudos da doutora Hélida, que tem nos ajudado muito, graças a ela, a campanha nós pudemos entrar com uma ação amicus curiae, tá certo? Para tentar exatamente defender os nossos percentuais obrigatórios, né? E mostrando que a emenda constitucional 95, apesar da argumentação do ministro da Fazenda e do presidente da República e do Ministério da Educação, do ministro da Educação, não é verdade que elas não alteram efetivamente os gastos com a educação, né? E nós podemos depois demonstrar isso em termos práticos de como é que eu faço para, em tese, ficar aparentemente ser 18% e 15% e, na prática, isto ter se diluído, né? Então, essa é uma discussão. Mas, com os conselhos, existe uma realidade, né? Que o fato do grupo, e estou aqui do lado de uma presidenta, então não é fácil falar essas coisas, mas apesar de todo o trabalho deles e da reunião atenta, mesmo que eles se preparem para a reunião, depois do relatório não acontece nada, porque eles não têm poder de mandar fazer, etc. Então, eu realmente, nós ficamos pensando que talvez ter alguma espécie, pensar num vínculo, numa relação, tá certo, mais sistemática entre o Ministério Público e esses conselhos, né? É como se talvez a etapa final se desse no Ministério Público, quer dizer, esses relatórios viessem para cá e ganhassem o aval, etc., porque a gente sabe disso, quer dizer, são vocês que são um dos que podem mandar fazer e que poderia, de uma certa forma, alertar e levar a um processo de mudança. Porque, de fato, nós sabemos, hoje há muita dificuldade, eu vou dizer isso assim, sem nenhum problema. Da mesma forma, é dificílimo estudar o orçamento da USP, imagine o orçamento do Estado. Então, apesar de eu confesso, hoje nós recebemos para estudar, inclusive, a folha de pagamento do Estado. Não tem problema disso, porque nós tem 6 anos que nós estudamos salário de professor, etc. No Brasil, somos um grupo em 12 estados, pesquisadores em 12 estados. Então, entrego o dado, mas o dado sempre é incompleto, né? É muito difícil hoje, se os senhores me perguntarem, né, efetivamente o Estado de São Paulo gasta 30%, eu sou obrigado a dizer que não, certo? Falta dinheiro e o dinheiro que tem não é gasto, né? Então, ao contrário do que acontece no município, que houve uma negociação, no governo do Estado não houve essa negociação e realmente os aposentados continuam sendo pagos exatamente, nós já encontramos lá percentual alto de aposentados pagos com os recursos dos 30% vinculados pela Constituição Estadual, né? Então, não há dúvida nenhuma, eu diria que, se eu considerar os primeiros anos que nós iniciamos esses estudos, que foi com a criação do Fundeb, em 1999,
1997 e considerar hoje, 20 anos depois, nós avançamos muito, tá certo? Prefeitos hoje publicam realmente os 25%. Agora, tudo isso é muito, ainda no Brasil, discutir financiamento é quase proibido. Porque quando você pede os dados, parece que você estaria implicitamente acusando o gestor de que ele está fazendo errado ou que ele não está gastando. Bom, não é isso, só que ele publique para possibilitar uma análise verdadeira. Quem não deve, não teme. Mas no Brasil é mais ou menos como se o gestor público cuidasse de um condomínio inteiro. Né? Você pede para ver os papéis, como uma reunião de condomínio, todos os livros estão ali, ninguém mexe, porque é complicado mexer, não é tão simples. Depois, quando eu mexo, eu não entendo direito, né? E eu vejo uma parte, não vejo tudo. Então, obviamente que é necessário uma assessoria técnica, inclusive, para viabilizar que esses conselhos tenham competência política e técnica para desempenhar as suas funções. Porque a sensação que nós temos no Brasil é que esses conselhos hoje são pro forma. Quem já viu, por exemplo, uma reunião sabe disso, principalmente os estaduais. Em geral, o secretário de administração manda, hoje é um bom dia do secretário de administração aparecer numa reunião. Porque ele diz, gente, se vocês não assinarem aqui a folha, tá certo? Não vai sair o pagamento. Não é verdade. Mas quem é que teria coragem de evitar o pagamento de todos os professores porque não assinou realmente o relatório? Assina, tá certo? Sem realmente, e logicamente está legalizado a situação. Professora, concluindo. É só isso. Nós temos outras sugestões, mas vamos aos poucos. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Rafaela Butti, sou assistente da chefia de gabinete da Secretaria Estadual de Educação. Atuo juntamente ao professor Wilson Levi no projeto de gestão democrática da educação. E vim acompanhando o William. Senhores, boa tarde. Meu nome é William Bezerra de Mello. Eu estou à frente da Coordenadoria de Orçamento e Finanças da Secretaria de Estado da Educação, designado na semana passada. Então, sou muito recente na casa na função. Venho nessa reunião respondendo, acompanhando o serviço do Dr. Wilson Levi, que é o representante da Secretaria de Educação neste fórum do GEDUC, em nome do senhor secretário. Ele, na ocasião, ele está atendendo uma situação emergencial referente ao programa de gestão democrática, e eu estou aqui para auxiliá-los no trabalho. Só digo que minha fala será muito breve, infelizmente não tenho acompanhado as demais reuniões, então não sei se minha contribuição será tão ampla quanto os demais participantes. Mas posso ressaltar que a Secretaria de Educação está trabalhando de maneira muito forte, aí, com todo o apoio do Conselho Estadual de Educação e também dos demais conselhos que nos apoiam, para efetivamente apresentar uma transparência quanto aos seus gastos e apresentar de maneira sistematizada acesso às informações. Temos demandas do próprio Ministério Público constantes, a nossa equipe responde do ponto de vista orçamentário e financeiro, e a gente presta todo o apoio para a sociedade através do sistema de informação ao cidadão que cada cidadão achar necessário com a Secretaria de Educação. Por último, eu queria dizer a respeito deste fórum, que eu acho que ele é realmente muito importante, tem muito a contribuir. Faço-me aqui disponível, caso os senhores tenham algum questionamento específico que eu esteja autorizado, que eu tenha competência para responder. Só peço a colaboração de todos por conta do exíguo tempo que eu tenho. Afinal de contas, é uma semana apenas, então é muito pouco tempo para a gente tomar conhecimento de todos os assuntos da pasta. Okay? Muito obrigado, senhores. Desculpe a brevidade também. No que eu puder contribuir, os senhores podem questionar e vejamos como eu posso auxiliá-los. Tá? Bem, boa tarde a todos. Eu me chamo Sebastião Mário Santos. Estou, nesse momento, representando o professor Francisco Poli, que é do Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. E quero agradecer, então, o honroso convite aí do GEDUC para estarmos aqui nesta tarde aí, conversando um pouco sobre financiamento de educação. Bem, o que nós notamos lá, como membro do Conselho de Acompanhamento e Controle,
é que trabalhamos em cima de dados fornecidos pela própria Secretaria da Educação, né, e da Secretaria da Fazenda. E até trouxe para o delegado aqui os 3 últimos meses, né, fevereiro, março e abril, da forma que estão registrados aí essas arrecadações que o Estado faz através dos impostos que compõem o Fundeb, né, bem como o recurso que foi gasto, bem como também com as prefeituras municipais, que aquelas que têm convênio com o Estado da municipalização. Depois eu passo aos senhores esse documento. Bem, eu trouxe aqui algumas questões para reflexão a pedido do presidente. Bom, as principais fontes do Fundeb, todos nós sabemos, que são impostos da União, né, em torno de 18%, dos estados e dos municípios de 25%, sendo que a Constituição Paulista prevê 30% de gastos com educação. Na verdade, esse percentual representa muito dinheiro. Agora, como se gasta o dinheiro da educação? Ele é gasto desde o pagamento. Eu estou dizendo dinheiro da educação, não é dinheiro do Fundeb, dinheiro da educação, que seria os 30%. Né? Desde o pagamento de professores que estão em sala de aula até os aposentados de educação, os quais deveriam ser pagos com a previdência própria, o SPPREV. Ainda com esse recurso da educação, são mantidas a merenda, o transporte escolar, a terceirização de serviços escolares, a aquisição de material didático e paradidático para os alunos. Aqui uma observação, mesmo para os que não necessitam. O programa Leite na Família, materiais como mochilas, uniforme, tênis, etc. Em resumo, a verba da educação atende vários setores que não são propriamente e especificamente da educação. Agora, mais uma questão para refletirmos. Ainda gasta-se no estado de São Paulo cerca de 7 vezes mais com um aluno da educação superior do que com um aluno da educação básica, de forma que nós estamos invertendo-se totalmente a pirâmide educacional. Do Exet, talvez possa me corrigir com esses dados aí, sobre educação superior. Né? Outra curiosidade no estado de São Paulo, gasta-se por um ano, gasto ano-aluno, né? Aproximadamente, o gasto aluno-ano é aproximadamente equivalente ao mês preso, ou seja, R$ 3.500, a média, né? Está se gastando em educação. Em resumo, quanto ao financiamento da educação, o maior problema hoje não é o financiamento em si, o recurso em si, mas a descaracterização e a gestão das verbas da educação. Isso é que a gente pôde sentir aí no dia a dia lá no Conselho. Nós podemos estar posteriormente fazendo algumas outras propostas, algumas sugestões, porque eu havia entendido que hoje deveríamos trazer inclusive algumas sugestões aí para esse plano, né, de execução e tudo mais. Mas em linhas gerais não difere daquilo que os que nos precederam na fala aí disseram sobre o financiamento da educação aqui no estado de São Paulo. Obrigado. Se quiser continuar, ainda tem 5 minutos. Só disse que tem isso. Então, as sugestões eu posso encaminhar posteriormente, se assim permitirem,
porque eu não as trouxe hoje. Eu teve que conversar com os demais, porque, como eu disse, estou representando o presidente hoje, né? Ele, infelizmente, não pôde estar presente. Obrigado. Bom, eu queria dar boa tarde a todos, em especial ao doutor João Paulo, ao doutor Daniel, doutores de justiça, e que tem feito um belíssimo trabalho aí na frente do GEDUC aqui da capital. E dizer que eu sou engenheiro, fui muitos anos professor na Escola Politécnica da USP e professor em escolas de ensino médio, e depois eu fui para a gestão pública. Hoje eu já sou professor aposentado, né? Membro mais nativa, não é, Lisete? Totalmente. E membro do Conselho Estadual de Educação, que é a instituição que hoje estou representando aqui, não é? E também sou membro lá da Academia Paulista de Educação. O Conselho Estadual é um órgão normativo, deliberativo e consultivo do sistema de ensino. Então, nós não somos um órgão de execução de políticas públicas, mas o Conselho ele tem um papel importante na questão das normas. Recentemente mesmo, até produto de algumas reuniões com o próprio MP, nós editamos a deliberação sobre educação especial para as escolas do sistema. E essas normas, elas valem para todas as escolas, não só as escolas públicas, estaduais e municipais que não têm o seu próprio sistema, mas também as escolas particulares. Então é um órgão realmente que faz vamos dizer assim, as normas para o sistema como um todo. Eu acho que o nosso tema é absolutamente fundamental, porque a educação no Brasil, na Constituição, você já tem uma verba que tem que ser obrigatoriamente colocada no ensino. Aqui no Estado, a ideia é colocar sempre 30% de toda a verba em educação. A Secretaria da Educação, ela todo ano precisa montar o orçamento para o ano seguinte. Então ela tem uma estimativa do total que ela vai receber, que o governo vai receber, tira 30%, isso tem que ir para a educação. Muito bem. Quais são esses valores hoje? 2017, orçamento do Estado de São Paulo. Um total de R$29 bilhões e 800 milhões de reais. Esse é o orçamento da Secretaria da Educação esse ano. Quantos alunos a Secretaria de Educação tem? 3 milhões 660 mil. Quando a gente vai estudar esse orçamento, como a Secretaria pretende distribuir esse orçamento, a gente chega aos seguintes valores. Dos 29 bilhões, 19 bilhões é para pessoal. 10,5 bilhões é para as despesas correntes, que envolve limpeza de escola, merenda de aluno, transporte de aluno, essa coisa toda. E dos 29 bilhões, apenas 300 milhões de reais é para investimentos. Por exemplo, construção de escola, compra de equipamentos que sejam considerados como sendo um investimento. Então, eu falei um pouco isso para dar conta dos números globais que existem para serem tratados com a educação. E ao falar sobre esses números,
eu no fundo estou querendo reforçar o que muitos aqui hoje já colocaram, que é o seguinte: não é pouco dinheiro. 29 bilhões e 800 milhões de reais é muito dinheiro. Então, também é muito importante que não seja uma aplicação que só a Secretaria da Educação faça. É muito importante que haja um envolvimento tremendo da sociedade para acompanhar, para ajudar a colocar esse recurso e onde colocar esse recurso. Mas depois, uma outra atividade que é absolutamente fundamental é a de acompanhar esses gastos e fiscalizar esses gastos. Então, volto a insistir, são 3 milhões e 600 mil estudantes. Não é uma coisa pequena, e uma rede que tem 275 mil funcionários, entre professores e os funcionários das escolas, os servidores. Uma rede absolutamente gigantesca, com uma verba muito gigantesca e com uma qualidade de resultado que vem melhorando ao longo dos anos, inclusive no atendimento, que está hoje universalizado, vem melhorando também nos resultados pelos exames nacionais. Hoje São Paulo, no IDEB, é o estado que está em primeiro lugar no final do 5º ano do ensino fundamental, está em primeiro lugar no final do 9º ano do ensino fundamental e está em primeiro lugar, empatado com 2 outros aí, no último ano do ensino médio. Então, para olhar o copo, perceber que ele está meio cheio, mas é claro, com muitas dificuldades, e quando a gente compara esses resultados, apesar de estarmos como estado no primeiro lugar, quando a gente compara com resultados de outros países, o Brasil está muito para trás e São Paulo também muito para trás. Aqui, no caso do município, da capital, a rede tem um total de 574 mil alunos no ensino fundamental e 401 mil alunos no médio, o que dá praticamente 1 milhão de alunos que o Estado cuida só na capital, isso sem falar da rede municipal da prefeitura. São realmente números muito grandes. O que lá na opinião nossa, no Conselho Estadual de Educação, é muito importante que se faça? A qualidade, a gente tem que melhorar a qualidade. Esse recurso ele tem que ser muito bem aplicado. E o mais importante é o resultado em termos de qualidade. Que as crianças, que os jovens saiam da escola realmente com todas aquelas saberes que são esperados que eles tenham. Muito bem. Então a gente acha que a qualidade ela está assentada num tripé, que é, primeiro, o que ensinar. E hoje no Brasil tem um grande debate sobre o que ensinar, inclusive por conta aí dos parâmetros nacionais, curriculares que estão sendo debatidos. Então o que ensinar é muito fundamental, e o segundo ponto desse tripé é quem ensina, que é o professor. Então, para você ter um ensino realmente de qualidade, você tem que pensar na frente do que ensinar e na frente de quem ensina. E o terceiro ponto desse tripé é onde e como ensinar. E isso tem a ver com a organização e a gestão do ensino. Então, hoje, todas essas verbas da educação, eu colocaria nessas 3 grandes frentes: currículo, professores, organização e gestão. E como o nosso ponto principal é a qualidade, o resultado, o Brasil promulgou o Plano Nacional de Educação, e aqui em São Paulo, ano passado, no dia 8 de julho de 2016,
foi editado no Diário Oficial o Plano Estadual de Educação. O Plano Estadual, ele durante alguns anos foi muito debatido, mais de 70 instituições, entidades participaram da elaboração, e o Plano Estadual de Educação, depois aprovado na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador, ele traz 21 metas e políticas públicas. Então, eu acho que nós deveríamos fazer sempre uma fiscalização dessa aplicação das verbas em cima das 21 metas, como é que elas vêm sendo atingidas, as 21 metas, e se nós estamos cumprindo essas 21 metas. Aqui eu faço uma observação que a Secretaria hoje, quando ela elabora o seu orçamento, ela nem cita o Plano Estadual de Educação, que eu acho que é uma coisa muito importante de ser feito, porque se você está falando em verba para melhorar a qualidade, você tem que saber onde você quer chegar. Você quer chegar naquelas 21 metas. Então, cada uma das verbas, como é que ela está sendo aplicada para melhorar aquela meta. Eu acho que isso é uma sugestão aí para a Secretaria e para o Ministério Público, no sentido de fazer esse acompanhamento e cobrar o resultado. Acho que numa primeira fala era isso que eu gostaria de dizer. Eu acabei preparando um documento que tem 44 páginas e já deixei com a Gabriela, e depois, se a gente tiver a oportunidade de aprofundar algumas coisas, eu inclusive trouxe para mostrar para vocês uma tabela com uma distribuição mais pormenorizada desses 29 bilhões do orçamento, se vocês tiverem interesse. Então lá a gente vai saber exatamente quanto que a Secretaria se propôs a gastar com transporte escolar, com merenda escolar, que são dois temas que surgiram aqui, com construções, com os salários dos professores, dos servidores, e até em publicidade, como tem acontecido normalmente, ao longo dos anos. Então, se vocês tiverem interesse, a gente pode dar uma espiada nessa tabela mais pormenorizada. Eu só vou pedir desculpas que eu vou ter que sair um pouco mais cedo, eu já tinha comunicado aí para a Gabriela, mas fico à disposição enquanto estiver aqui e lá no Conselho Estadual. Nós estamos muito contentes com essas parcerias que temos feito com o Ministério Público. O Conselho Estadual está realmente aberto a essas conversas, acha muito importante, e esse trabalho específico do GEDUC, que tem se pautado muito em conversar, não só com os órgãos públicos, com quem pensa políticas públicas, mas também com quem se serve desses serviços, que são pais, entidades. Então, parabenizar realmente o trabalho. Obrigado. Acho que o senhor não falou o nome. Eu sou Hubert Alquedes. Desculpa. Oi, eu sou Lisiane, eu sou do Ministério Público Federal, sou procuradora da República aqui em São Paulo, que atua na área de saúde e educação, e eu também faço parte dos grupos de trabalho da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, também de saúde e educação. Eu queria agradecer o convite e parabenizar, estou com inveja dessas reuniões que vocês fazem aqui para discutir o planejamento, porque aí eu queria que vocês entendessem que essa reflexão, a demanda diária que a gente tem normalmente, a gente não consegue parar para pensar em medidas que realmente são estruturantes e que vão fazer uma diferença coletiva, tá? E aí falar da minha instituição, que a gente por muito tempo a gente ainda se concentra, mas a gente busca mudar isso, de se preocupar muito com a questão do Sistema Federal de Ensino, que seria ensino superior. E aí a gente trabalha muito nisso e esquece que a União é uma grande financiadora das ações de educação e que, perante os organismos internacionais, quem vai responder é a União, né? Então ela também tem um papel nisso de mudar a situação da educação no país.
E aí eu queria falar por conta do MPEDUC, que talvez alguns de vocês eventualmente já conheçam, que é o Ministério Público pela Educação, que atualmente todos os ministérios públicos estaduais e o Ministério Público Federal atuam em todo o Brasil, buscando conhecer as escolas e buscar soluções extrajudiciais para os seus problemas. Eu queria também falar... A gente, antes de começar, estava falando de uma ação de uma colega que ajuizou a ação no Rio de Janeiro para que a União fixe o CAQI. E ela, trocando aqui mensagem com ela, é uma ação para a União fixar esse valor. E vai ter uma audiência no dia 25, tá? No Rio de Janeiro, porque para mostrar a importância disso, do quanto isso vai ser... fundamental e para o país inteiro a fixação desse valor. E aí também uma certa reflexão de como é que a gente, que é um problema que a gente tem no Ministério Público. Eu costumo dizer que uma das perplexidades é que todo mundo acha que a educação é importante, mas na prática as pessoas não colocam ela como uma prioridade de fato na atuação, no tempo que se gasta nisso. A gente tem poucas procuradorias que têm pessoas especializadas atuando em educação pelo país. E aí, como é que a gente faz para sensibilizar, eventualmente, o judiciário para essas questões, né? Pouca gente conhece. A gente fica falando para pessoas que já estão convencidas. Como é que a gente faz isso sair da discussão entre convencidos? Também falando um pouco da atuação do Ministério Público Federal, e aí falando da minha, eu tenho um inquérito civil sobre o Conselho de Alimentação Escolar. E aí eu vou partilhar, eu não sei como é que funcionam os outros conselhos, mas para mim é muito complicado acreditar que 7 pessoas que têm outras atividades vão conseguir olhar e conseguir cumprir bem todas aquelas... Toda a função, toda a importância que é o Conselho de Alimentação Escolar, e quando a gente fala de 185 milhões por ano. Tá? Então eu acho que é uma questão também de pensar que esses conselhos precisam de um apoio técnico, né? Um apoio técnico real para conseguir fazer esse... Eles têm um técnico lá que atende telefone, tira xerox. Como é que essas pessoas vão conseguir cumprir isso? Tá? E aí a ideia também é a gente pensar no que a gente pode fazer para mudar isso. E também acho, a minha experiência é muito maior na área de saúde. Eu também acho que o papel do Ministério Público na saúde eu consigo isso ver mais claro, mas de fazer valer as decisões dos conselhos. Tá? Assim, o conselho é participação social, é um dos pilares, né? Então acho que a gente precisa dar essa importância para os conselhos. Com relação ao Mato Grosso do Sul, eu participo desse grupo de trabalho de educação e já está todo mundo muito preocupado com o que aconteceu lá. Eu sei que já tem uma representação, eu sei que já tem um ofício ao CNMP por conta disso, porque realmente eu acho que isso extrapola o que aconteceu lá. A escola com partido, né, é uma das preocupações que a gente tem nesse grupo de trabalho. Então, só a minha contribuição. Boa tarde a todos, todas. Na verdade, o convite foi feito pelo presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esportes da Câmara de São Paulo, vereador Cláudio Fonseca, que esteve aqui a semana passada, hoje, impedido, me solicitou que aqui viesse. Vou tentar falar rapidamente e atento que possa eventualmente ajudar na construção do planejamento do evento. Hoje, e bem atento só à cidade de São Paulo, município de São Paulo. Meu nome é Fábio Renzo, além de trabalhar como vereador, sou dos quadros da educação municipal. Então hoje, problemas que a gente tem que estar focado, as dezenas de milhares de crianças na fila de creche, sem atendimento. Isso está conectado a alguns outros milhares de crianças
em idade de pré-escolar, porém em creches conveniadas, e uns outros tantas mil crianças fora do atendimento pré-escolar. E qual a relação que existe hoje para esse atendimento? No âmbito de creche, São Paulo hoje tem o atendimento direto feito em apenas para 19% do total de crianças atendidas e outros 81% sendo atendidos na chamada rede conveniada. Daqui a pouco eu já concluo porque eu estou falando isso. É um crescimento vertiginoso do conveniamento, e uma das questões que eu acho que deve ser foco de todos nós é a aplicação do marco regulatório da Lei 13.019 federal, que regula de uma forma mais saudável a relação do Estado, do poder público com os seus chamados parceiros, já que a legislação permite que esse atendimento seja feito no âmbito de creche com parcerias. No âmbito municipal, a gente tem um problema grave, porque parece que nas últimas 2 décadas esse crescimento desse atendimento vem se dando só na rede conveniada. Isso gera um problema de supervisão escolar. Manutenção do sistema, você tem que ter uma rede própria, um conselho e uma supervisão própria. E a nossa supervisão municipal hoje tem a perna quebrada. Tem regiões da cidade em que existe mais de 20 unidades entre a rede direta e indireta conveniada, fora as particulares de exclusivo atendimento em educação infantil, que são supervisionadas, devem ser supervisionadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Tem uma defasagem gigante no quadro de supervisores. O governo anterior enviou um projeto de lei do Executivo para a Câmara Municipal, mas ele acabou não tramitando, de criação de uns 90 e poucos cargos de supervisão. Eu acho que é uma das questões necessárias. Tem uma queda evidente na arrecadação do Fundeb na cidade. Só, se não me engano, nos 4 primeiros meses desse ano já chega perto de 3% do total de arrecadação. Acho que é outra questão a ser focada. As regiões da cidade que fazem limite, fronteira com cidades da região metropolitana, onde o atendimento escolar, além de precário, é menor do que nas regiões centrais. Também acho que tem que estar no foco a questão de Campo Limpo, de Barreiros. São regiões de baixíssimo atendimento das demandas. Um outro foco que a gente pode ter também bem centrado é o transporte escolar, que virou demanda dos transportadores escolares. Quando o transporte escolar foi criado, ele foi criado com a intenção de levar o aluno até onde tinha a vaga. Não era resolver um problema de conceito, de produto, de relação com a classe média tendo o seu atendimento de transporte escolar. Era para resolver questão de demanda. E hoje o transporte escolar, infelizmente, virou demanda dos transportadores escolares. Do nosso ponto de vista, demandar uma CPI ou algo que o valha. Questão do leite, por exemplo. Quando foi criado o programa do leite, não tinha um programa de alimentação escolar em São Paulo. E você fica décadas dando leite e lactando a criança na alimentação escolar. Então não é um programa educacional. Por que gastar dinheiro público da educação com isso? Né? Programa de assistência. E aí, para tentar ir chegando a uma conclusão. Quando a rede de São Paulo não chegava a ter 800 unidades escolares, isso no final dos anos 90, com a aprovação da Lei Orgânica do Município, São Paulo tinha, para a manutenção e desenvolvimento da educação, um percentual de 30% garantido. A rede era menor, a quantidade de funcionários era bem menor, o número de aposentados era menor, e 30% de NDE.
O que acontece hoje em São Paulo? Segundo o Plano Municipal de Educação, não se sabe nem o que é MDE, o que é a tal da educação inclusiva, porque se depender do plano municipal aprovado, não existe essa distinção nele, né? Vale aquela alteração feita, se não me engano, em 2002, que diminuiu a MDE de 30 para 25 e instituiu uma chamada educação inclusiva de 6%. A realidade é que hoje os 25% não dão conta da manutenção e desenvolvimento da educação, mas não é descrito qual o percentual dentro do Plano Municipal de Educação. Acho que é uma ação que talvez valha a pena. Um outro problema que, do ponto de vista da gente, do vereador Cláudio Fonseca, é grave, gravíssimo também. Tentou aprovar uma CPI a semana passada, não conseguiu. A Prefeitura Municipal de São Paulo, há décadas, constrói prédios públicos para que os parceiros da organização civil façam educação lá dentro. Horas. Mais de 350 unidades, se não me engano. Inventou algo que se chama rede indireta. Na verdade, isso é tudo solução contábil, porque não é rede indireta, é rede conveniada que funciona em prédio público. Quando você muda o jeito de falar, ele fica feio. Isso tem a ver com financiamento. São Paulo hoje esgotou dentro de São Paulo os terrenos públicos disponíveis para a construção de próprios municipais. Qualquer desapropriação é muito milionária. Tem terreno que você, para desapropriar, 5, 7, 8, 10 milhões, mais um tanto parecido com a obra, para que uma entidade da sociedade civil faça a educação lá dentro, muitas vezes sem supervisão. Quando não, a rede indireta é composta por prédios que a prefeitura loca para colocar uma entidade da sociedade civil lá para fazer a educação. Então são esses, nesse sentido, só para informar, o vereador que preside a Comissão de Educação tem 2 projetos de lei, um reinstituindo os 30% de MDE, outro pondo fim à rede conveniada, indireta, pedindo os prédios de volta, e não conseguiu aprovar semana passada um pedido de CPI para a rede de creches conveniadas, que a gente acredita que tem que ter uma observação de lupa, principalmente em questão ao valor das locações que são custeadas pelo Fundeb. Tem que se verificar também se essas crianças em idade de EMEI dentro de creche conveniada, como é que está pagando essa criança, porque a lei proíbe o pagamento dessa criança hoje, ela não pode ser financiada com as verbas da educação. Pré-escola é rede direta, não é rede conveniada. Merece lupa também. Basicamente isso que a gente queria falar. Obrigado a todos. Também vou ter que sair um pouquinho antes por outro compromisso. Obrigado a todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Mendonça. Eu sou assessor especial da deputada estadual Beth Saão. Ela foi eleita há 20 dias aí como presidente da Comissão de Educação da Assembleia, da LESP, né? Primeira vez que estamos chegando aqui, agradecendo o convite aí de fazer parte agora desse grupo, né? Colocar à disposição a Assembleia. A deputada de segunda-feira não consegue vir, porque ela é do interior. Ela pede, justifica aí a ausência dela por esse motivo. E as outras agendas, dependendo, se não for de segunda-feira, ela ditou no dia de sessão da Assembleia. Ela faz muita questão, mas se ela não puder vir, estarei vindo, sou advogado, né? E a gente trabalha nessas questões aí, assessorando ela exatamente nessa parte da educação. E vim está somando aí, então, à disposição, a Assembleia, um órgão fiscalizador do Estado, a gente deixa aí as portas abertas aí para todos os membros do Conselho, parceria também com o Ministério Público, para a gente poder junto aí fazer um trabalho de melhoria na educação, nessa questão tão prioritária que é a educação, né? A semana passada nós também recebemos lá uma denúncia a respeito dos transportes escolares, né? O sucateamento do transporte escolar, como que ele leva as nossas crianças hoje, né? A que nível que está isso? Nós estamos avaliando, está avaliando, para depois aí ver aí
também propor uma CPI para a gente ter os dados coesos, mais concretos, de como é que está essa situação do transporte escolar. Então, estamos à disposição, como é a nossa primeira reunião também com o colega lá, mas a gente agora nos próximos, toda vez que formos convidados, estaremos aqui. Tá bom? Desculpe, o nome da deputada? Deputada Beth Saron. Isso, ela é a atual presidente da Comissão de Educação da LESP. Tá? Muito obrigado.